Graça e a paz dos meus queridos irmãos e amigos que nos acompanham nessas meditações, sempre sugeridas pelo presente diário, um devocional muito especial no meio evangélico e que nós adotamos para basear as nossas mensagens também quando transmitimos para você. Hoje o nosso assunto é qual a vontade. O texto está em Jeremias capítulo 38, mas também bom você ter de ler os Jeremias 38 e os capítulos subsequentes para poder melhor entender essa história. Jeremias foi um profeta de Deus que viveu num tempo muito difícil. Realmente, ele viveu no tempo, principalmente, de Zedequias, que foi o último rei de Judá, antes de Judá ser tomado pelos babilônicos, pelos caldeus. Zedequias consultou a Jeremias sobre o que deveria fazer diante da iminente invasão dos babilônicos. E Jeremias consultou a Deus e respondeu que a melhor proposta ele fazer é se entregar, reconhecer que Deus estava pesando a mão sobre o povo de Israel, sobre o povo de Judá, e que Deus providenciaria assim uma certa salvação, por estranho que pareça, levando-os para o cativo sem precisarem morrer. Mas Zedequias não gostou da resposta e preferiu reagir de um modo diferente, e diferente do que ele imaginava, e como o profeta disse, realmente aconteceu. Zedequias teve seus olhos vazados, teve sua mão presa em cadeias e foi levado cativo para a Babilônia, e assim houve uma derrota muito terrível de Jerusalém, a queda de Jerusalém, a cidade foi tomada, foi queimada e etc. Então, é a destruição do reino de Judá. Jeremias viveu esse tempo. No entanto, o rei da Babilônia resolveu proteger o profeta Jeremias e mandou e encarregou uma pessoa de sua confiança a fazê-lo. Mas essa pessoa de sua confiança foi morta pelos judeus revoltosos, que ainda continuaram nessa revolta mesmo depois da derrota toda. E então, eles, como estavam minados de força, minados de condições de sobrevivência, eles tomaram uma atitude de consultar Jeremias. Assim como o rei Zedequias tinha feito, consultaram Jeremias. Então, tanto naquele caso de Zedequias como no caso agora, a pergunta é: qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade? Bom, nós passamos por muitas situações diferentes e essa pergunta, qual é a vontade de Deus para a nossa vida, é, de um certo modo, até frequente, não é? E acontece que, naquele tempo, era comum procurar o profeta de Deus, que, representando Deus, consultava a Deus, recebia a resposta direta de Deus e trazia a resposta de Deus para o inquiridor, para a pessoa que está perguntando. Então, Jeremias disse: olha, já é a segunda vez, eu disse isso para o rei, ele não quis ouvir. Agora vocês também, que mataram o governador que estava nomeado pelo rei da Babilônia para cuidar de nós, agora vocês querem saber se devem ou não devem fugir para o Egito, ou se refugiar no Egito. Então, Jeremias orou, Jeremias consultou o Senhor, e Jeremias trouxe a resposta de Deus. E a resposta de Deus não era diferente da resposta que tinha dado ao rei Zedequias. Disse para eles assim: olha, não adianta fugir para o Egito, porque Deus determinou realmente castigar-nos. Então, não adianta, porque o Egito também será tomado pelos babilônicos e, consequentemente, todos os que estiverem lá sofrerão as terríveis penas.
É isso que os capítulos subsequentes, o capítulo 38, vai nos contar. Deus dizendo, inclusive, que não adianta fugir. Não há remédio para a desobediência. A obediência era entregar-se. A obediência era render-se. A obediência era esperar que Deus trabalhasse no coração do rei da Babilônia para tratá-los bem e não os matar a todos. Mas o que eles disseram? Não, tenha ou não tenha resposta boa, seja ou não seja o nosso querer, nós vamos obedecer. E Jeremias, então, consultou a Deus, trouxe a resposta, e eles decidiram não obedecer à vontade de Deus. Na vida comum de todos os crentes, e de uma maioria dos crentes, a maioria dos crentes, realmente isso acontece. Muita gente diz que eu teme a Deus, que honra a Deus, que obedece a Deus, mas é um povo que honra a Deus com os lábios, mas longe está do coração, assim como encontramos no livro do profeta Isaías, no capítulo 1. É muito comum isso, porque a pessoa tem de decidir se ele fazer a sua vontade, ou é aquilo que ele acha que deve fazer, ou aquilo que Deus está mandando fazer. Então, nesse inteirinho, as pessoas dizem assim, quero saber a vontade de Deus, mas, em geral, não querem saber a vontade de Deus. É verdade que hoje nós não temos Jeremias ou um outro profeta, oráculo de Deus, para falar diretamente para nós, trazendo o recado de Deus. Nós não temos realmente esse profeta. Eu acho que não é confiável a gente ficar procurando as pessoas dessa forma, sabe? Por quê? Porque as Sagradas Escrituras, a Bíblia Sagrada, já foi encerrada. O que Deus tinha para dizer para o povo, ensinar para o seu povo, e mostrar para o seu povo o caminho, e dizer para o seu povo que se aconselhe naquilo que está na palavra de Deus, e creia realmente nessa escatologia, ou seja, nas últimas coisas que Deus tem reservado para o seu povo, aquilo tudo vai ser cumprido. E está sendo cumprido. Não precisa a gente ficar, então, procurando profetas e profetadas para ficar sabendo a vontade de Deus. Basta procurar na palavra de Deus, saber, sabe? Por exemplo, tem os mandamentos, já expressam a vontade de Deus. E não só os mandamentos, mas você pode procurar ver também no Sermão do Monte, que é a síntese do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, e não está seguindo o Sermão do Monte. No entanto, em algumas e muitas situações particulares, você quer que Deus traga uma resposta pessoal para você. Quando você, no fundo, já sabe que é a resposta de Deus, qual é? A resposta de Deus, por exemplo, é nossa santificação. A resposta de Deus é a nossa submissão. A resposta de Deus é o nosso contentamento. A resposta de Deus é que a gente obedeça. Existe esse abecedário obedecer, que é extremamente importante para a vida de qualquer cristão. Mas os cristãos preferem ficar dizendo assim, eu quero saber a vontade de Deus, e na verdade querem fazer a sua própria vontade. E quando a vontade de Deus é revelada, eles esquecem, ele não quer prestar atenção à vontade de Deus, não quer seguir a vontade de Deus, prefere fazer a sua própria vontade. Isso aconteceu na história de Israel, isso aconteceu com Zedequias, isso aconteceu com o remanescente que ficou em Judá e que se rebelou mais uma vez e que preferiu ir para o Egito e se deu mal, como Deus tinha dito, não tem jeito, vai se dar mal mesmo, vai morrer todas as crianças, todas as mulheres, todas as pessoas, todos serão exterminados. E assim foram, porque resolveram fazer a sua vontade, mas procuraram saber a vontade de Deus, mas resolveram fazer a sua própria vontade. Sabe, a mensagem de hoje é muito oportuna para que você seja motivado a ler o Evangelho, ou melhor, o livro do profeta Jeremias, e perceber que Jeremias viveu um tempo realmente muito difícil de falar para um povo recalcitrante, um povo
desobediente, um povo que diz querer saber a vontade de Deus, que diz honrar a Deus, que diz amar a Deus, que diz adorar a Deus, mas tudo de palavra. Na hora de fazer mesmo as coisas, faz segundo o seu pensamento e a sua vontade. Não é à toa que a palavra de Deus diz no livro do profeta Isaías, né? Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os vossos pensamentos, porque assim como os céus estão acima da terra, assim estão os meus pensamentos acima dos vossos pensamentos. O Salmo 103 também diz a mesma coisa, né? Então a palavra de Deus revela que a felicidade e a segurança do cristão está em seguir a vontade de Deus, ainda que isso esteja contra a sua vontade. Mas a grande maioria dos cristãos prefere fazer a sua vontade e não a vontade de Deus. E pior, ficam dizendo assim, eu me interesso pela vontade de Deus, eu sigo a vontade de Deus. E, na verdade, não estão seguindo a vontade de Deus. E muitos, não é muito raro, de pessoas que estão procurando ouvir profetas e profetizas nos dias atuais, que estão dizendo não o que Deus diz na sua palavra, mas o que o povo está querendo ouvir, o que as pessoas estão querendo ouvir. Muitos estão fazendo isso, evidentemente, por interesses financeiros e escusos. Tem muito disso hoje em dia, tá? Então, é um perigo realmente muito grande que o povo de Deus está passando. Então, na dúvida, tem um ditado da lei de trânsito que diz assim, na dúvida, não ultrapasse. Na dúvida, não ultrapasse. Siga o que a palavra de Deus deixou determinado para mim, para você. É o caminho certo entre a minha e a vontade de Deus. Qual deve prevalecer? Não resta dúvida. É a vontade de Deus, que sabe todas as coisas, que nos ama, que cuida de nós e que providencia o nosso bem. Esse nosso Deus é maravilhoso. Ele não dorme, ele não dormita, ele não descansa, ele vigia, ele cuida daqueles que lhe temem. E outra coisa, sabe, diz a palavra de Deus, Deus realmente acalenta o coração daqueles que realmente são sérios em procurar saber a vontade de Deus e segui-la. Sabe, meu prezado irmão e amigo, Deus abençoe. Até uma próxima meditação em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus esteja conosco hoje e sempre. Amém.